A pesquisadora Natália vai explicar um pouquinho sobre os protótipos que estão em fase de acabamento, em fase de comercialização. E esses protótipos com certeza vão ajudar muito as pessoas, Natália. Sim, aqui nós podemos apresentar de início um protótipo para tratamento da neoplasia do colo de útero. O que é essa doença? Ainda não é o câncer de colo de útero, tá? Mas pelo exame anual de Papa Nicolau, que toda mulher deverá fazer sempre, né? É possível o patologista identificar algumas células com uma diferenciação. Já é uma demonstração, já é uma sinalização que o colo vai desenvolver um câncer. Antes do desenvolvimento do câncer, a gente trata esse colo de útero. Este é o primeiro citado, o nome é Cerca, desenvolvido pela Optics, para tratamento de neoplasia do colo uterino. Essa aqui é a ponteira para visualizar o colo de útero, então é possível, por fluorescência óptica, observarmos alterações no colo e acompanhar também o tratamento da doença. Ainda demonstrando o mesmo equipamento, nós temos a outra ponteira, que é a ponteira de tratamento. Então, depois do colo do útero da paciente receber o medicamento adequado, nós encaixamos essa ponteira que abraça o colo do útero e trata toda a região. Então, essa luz, nessa cor específica, ativa a substância que entrou em contato com o colo de útero. E após 20 minutos de iluminação, todo o tecido é tratado. Basta uma sessão para tratar a neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau. Nós estamos avançando para iniciar os tratamentos de neoplasias de alto grau. E o mais preocupante, o que a gente observou é coisa de 5 anos para cá, a idade média das mulheres com HPV, com esse tipo de doença e uma predisposição para o câncer de colo caiu muito. Então, a idade média das pacientes que a gente trata hoje está na faixa dos 25 anos. Então, aí está a preocupação do grupo de ótica em entrar com a pesquisa para promover a saúde dessa população, desse grupo específico de pacientes. Então, esse equipamento, na fase de protótipo, ele está passando por aprovações e a gente acredita que por volta de 1 ano ou 2, no máximo, a gente já consiga todas as aprovações necessárias para implementar o tratamento do colo de útero. Nós temos um outro exemplo, também um protótipo, que já está numa fase um pouco mais avançada de aprovação pela empresa, tá? E pelos órgãos regulamentadores, que é o tratamento da micose de unha por terapia fotodinâmica. Então, mais de 100 pacientes já se beneficiaram dessa técnica, tá? Então, nós aplicamos, né, a terapia fotodinâmica nesses pacientes com micose de unha e dependendo da situação, ou seja, do agravamento da doença, algumas sessões, menos de 10 sessões já foram suficientes para tratar esse paciente. Então, a gente acredita também em breve disponibilizar um equipamento para tratamento dessa doença. Esse equipamento ainda não tem nome comercial, está na fase de aprovações. É um dispositivo, né, no formato de ponteiras, né, um dispositivo no formato de pregadores, contendo LEDs em cores específicas. No caso aqui nós temos um em azul, para ativação de uma substância específica para ser fotoativada por essa cor, e outro emitindo luz vermelha, que também, dependendo da substância utilizada, é necessário aplicar essa luz com essa cor específica para ativar o medicamento, tá? Então, esse equipamento, nesse formato, ele foi desenvolvido para encaixar de maneira correta, iluminar toda a região, toda a unha cometida pela doença, pela onicomicose. E nós estamos aí trabalhando, pesquisando bastante para que ele esteja disponível para a população nos próximos 12 meses. Nós temos outros 2 exemplos que não são protótipos, já são equipamentos comercializados, né? Pela empresa Optics aqui da cidade, nossa parceira, empresa parceira das nossas pesquisas. Um é o EVINS, que é um equipamento portátil para visualizar anomalias da cavidade bucal e até da pele. Então, nossos tecidos, seja os tecidos da cavidade bucal ou a pele, eles apresentam propriedades ópticas que a gente a olho nu não consegue diferenciar, mas
iluminando aquela região com uma luz específica, a gente consegue observar essas alterações em fase inicial. Esse aqui é o Evince, equipamento já comercializado pela MM Optics. Então, vocês podem observar que de fácil manuseio, anatômico e portátil. Esse equipamento ele emite uma luz num comprimento de onda, ou seja, numa cor específica, que excita todas as moléculas do tecido, seja da pele ou, nesse caso, da cavidade bucal. Então, o dentista, por exemplo, ele consegue visualizar alterações importantes da boca do paciente. Então, ele consegue enxergar, no caso dos dentes, a formação de biofilmes, cáries. Ele consegue diferenciar um dente que tem uma resina ou um dente que não possui resina, e também ele consegue já visualizar, numa fase inicial de desenvolvimento, o câncer bucal. E com isso ele pode, indicar esse paciente a cura imediatamente. Então, o médico dermatologista, o dentista, ele está se beneficiando hoje desse equipamento portátil que, em tempo real, ou seja, imediatamente após a iluminação daquele local, ele consegue já visualizar algumas alterações importantes e encaminhar esse paciente para o tratamento adequado. E a seguir, um outro equipamento, que é o LINS, que ele está comercializado não só no Brasil, mas em outros países também, onde dermatologistas conseguem não só visualizar as alterações no tecido, ou seja, células ou câncer de pele já, ou em fase inicial para desenvolvimento do câncer. Além de fazer esse diagnóstico em tempo real, o médico também consegue tratar esse paciente pela técnica, que é a terapia fotodinâmica, e é uma técnica de baixo custo. Basta 2 aplicações, 2 sessões, com intervalo de 1 semana apenas, para o paciente ter não só a cura, mas uma resposta estética, um resultado estético bem melhor que uma cirurgia. Professor Cláudio, a gente percebe que as crianças adoram, se comunicam, trazem mais os colegas para cá. E essa importância dessa interação de vocês, pesquisadores, com essas crianças da escola pública? O trabalho de extensão faz parte das atividades da universidade, né? No meu caso, eu trabalho quase que 100% com extensão, né? Nós temos um programa com a Universidade por um Dia, que a gente convida estudantes de fora, de outras escolas, para passar um dia na USP. E lá no Estudo de Física, nós temos, entre aspas, o circo montado, né? E aí essas atividades a gente faz cotidianamente para fazer com que os jovens, essas crianças também, passem a ter gosto, né? Tenham gosto pela ciência. Não é só ter um celular na mão, um controle remoto, eles estarem olhando o computador. Eu acho que ter interagindo com a gente, né? Uma parte lúdica que a gente faz, que traz eles mais próximos da gente, para que tenham interesse em seguir uma carreira, em estudar ou aprender um pouco mais, né, do que eles já estão aprendendo. Então, dentro desse contexto, nós fazemos a divulgação, né, das atividades da universidade de uma maneira que eles tenham prazer em ficar aqui. Eles vão embora. Enquanto a gente estiver aqui fazendo alguma coisa, eles estão aqui e tem muita coisa para ver aqui. Essa mostra aqui, ela é importante sim para a cidade, para a região. Isso tem que ter sempre, né? Professor Emanuel, fala pra gente um pouco dessa importância de trazer o estudo da USP para junto dos alunos de uma escola estadual. Os alunos da escola estadual, eles têm contato com ciência, mas muitas vezes é um contato utópico, né? Ele olha para o quadro e como que é isso? Ele se pergunta muitas vezes, isso não serve de nada para mim. E o que a gente faz na USP é ciência de verdade, ciência que você faz com a sua mão, que você vê. E trazer essa realidade para as crianças é uma forma de estimulá-las a querer mais, a gostar mais, a perguntar mais. É disso que a gente precisa. A gente percebe que essas crianças, elas olham, elas podem tocar, elas observam. E será que vocês vão conseguir algum estudioso, algum cientista futuramente? Se a gente conseguir das 100, 200, 300 crianças que tem aqui, é um ganho imenso, né? E se dessas todas a gente conseguir que elas
se acostumem a perguntar por que as coisas funcionam, como as coisas funcionam, a gente vai estar contribuindo para criar uma sociedade melhor, mesmo que eles não sejam cientistas. E eu percebi também que você trouxe seu filho para vir participar. E essa interação sua com a sua família de estar trazendo também para uma feira de ciências? Olha, tudo que eu acho importante, a primeira pessoa com quem eu compartilho é a minha família. E isso aqui é muito importante, né? Estimular as crianças é extremamente importante. Então, enfim, é o que é importante para a gente. É família, as crianças, fazer elas aprenderem. Hilde, explica pra gente como vai funcionar essa questão do kit, como que foi essa criação e como que vai ser, no caso, a comercialização, que ainda não tem, mas essa disponibilidade para as escolas. Bom, a ideia principal do kit é levar laboratórios de pesquisa em caixas para as escolas, para dentro da sala de aula. Porque o que a gente vê na nossa realidade é não aparecimento de laboratórios nas escolas. Mas quando tem algum tipo de laboratório, sempre é de química ou biologia. Então a ideia é a gente levar laboratórios de física, de matemática, de geologia. Então são pequenas caixas com vários experimentos que o professor pode tanto trabalhar com o aluno na sala em pequenos grupos, ou ainda o aluno poder levar para casa e fazer essa descoberta do cientista que tem dentro dele, para dentro de casa, então ele fazer vários testes, coisas diferentes. Então aqui a gente trouxe para mostrar o de ótica, então que a gente sempre faz na escola a conta, sempre só tem lá o papel para a gente ver o que acontece com o raio de luz, e aqui a gente consegue ver o que realmente acontece e medir isso junto com o experimento que você vai fazer. Vou colocar mais perto, mais longe. A gente pode montar um telescópio, né? Tem a parte de matemática, que sempre a gente só tem lá no papel, sempre faz conta. Aqui a gente consegue ver mesmo, probabilidade estatística, e fazer isso. Então o aluno vai aprendendo junto com descobrindo como aprender. Tem o de química, né? O de biologia, e a parte de geologia, então de você entender o planeta Terra, as estações do ano e essas coisas. Então, a ideia principal é essa, né? Levar o laboratório para perto do aluno e, principalmente, despertar o cientista que existe naquela criança que está descobrindo o mundo todo. Mas ele
Eu estou no Museu de Ciências Professor Mário Tolentino e vou conversar com o Paulo, que está recebendo uma amostra da Semótica, da USP. Paulo, qual a importância dessa exposição aqui para vocês? Olha, na verdade são muitas coisas importantes. Primeiro é divulgar um pouco o que nós temos em São Carlos em termos de pesquisa, que são coisas fantásticas e que a grande parte da população não conhece. Mas o fantástico mesmo disso é poder fazer com que os alunos tenham interesse e saiam daqui cheios de vontade. Olha, no momento só as permanentes. Uma exposição com 129 experimentos de física e uma exposição de paleontologia que é maravilhosa. E a gente percebe que a exposição que a gente também visitou na USP é a exposição de dinossauros. As pessoas que vão na USP pode acabar vindo aqui e conhecer outra parte dos dinossauros também? Já há uma troca muito grande nesse sentido, porque nós temos aqui, além dos dinossauros, uma gama muito grande de pegadas icnofósseis. E assim, meteoritos, pedras fossilizadas, muitos itens. E na USP complementa porque nós temos ali uma exposição de herbívoros, dinossauros herbívoros. Então é complementar. Quem vê uma tem que ver a outra. Paulo, então passa pra gente o horário de funcionamento e novamente o telefone do museu, por favor. Tá, o museu funciona de terça a sexta-feira, das 8 às 5h30 da tarde. Terça e sexta fica aberto à noite também, até às 9h30 da noite. E sábado, da meio-dia às 16h30. E o telefone 3307-6903. Vitor, o senhor é dentista. Sim. E esse trabalho que foi desenvolvido justamente na área da odontologia. Como foi o desenvolvimento do seu trabalho? Bom, a nossa proposta é pesquisar a aplicação da luz, né, no lado do grupo de ótica, que o professor Vanderlei Banhato lidera, a aplicação de luz em odontologia. E nós fizemos esse trabalho, pesquisa, com 30 pacientes, no sentido de aplicar o LED em substituição ao laser. A gente já sabe que o laser tem uma ação analgésica, né, para relaxamento muscular em pacientes que apresentam disfunção temporomandibular. E nós fizemos esse trabalho para substituir
o laser pela aplicação do LED. E nós tivemos sucesso, comprovamos, né, como você pode ver por esses gráficos aqui, que o efeito tanto do LED e o laser é o mesmo, com algumas vantagens do LED por abranger uma maior área de tecido para aplicação de luz, ter um custo menor, uma duração da lâmpada também maior. Então, por essas vantagens, a gente encontrou que o LED pode substituir o laser com a mesma qualidade. E esses equipamentos já foram desenvolvidos, já está sendo utilizado com a população? Sim, toda a nossa pesquisa é uma preocupação do professor Vanderlei Banhato, né, de transferir toda essa tecnologia, né, que a gente desenvolve na universidade para as empresas que se interessam, né, em aplicar isso comercialmente. Bom, esse aparelho que a gente está mostrando aqui para vocês é um aparelho de laser, né, em que aqui nós podemos fazer toda a regulagem dele, né, para aplicação de luz nos pacientes. E como esse aparelho aqui vocês podem ver, né, na luz vermelha, ele pode ser aplicado não só como anti-inflamatório, mas também como analgésico. E esse é um dos aparelhos que pode ser usado em tratamento de disfunção temporomandibular, como outros problemas de artralgia, dores nas articulações. Bom, esse aqui é o Lince, é um equipamento que foi tecnologia 100% nacional. Ele foi desenvolvido, o protótipo começou sendo desenvolvido no nosso instituto e com subvenção da FINEP. Aí a gente tem uma empresa agora que comercializa esse equipamento. Ele faz parte de um programa que chama Terapia Fotodinâmica Brasil, que tem o intuito de formar 100 centros de tratamento de câncer de pele no país. Mas por que esse equipamento? Para levar a terapia fotodinâmica para a população a um preço acessível. Então a gente treina os médicos, leva a medicação, que também é brasileira, e o equipamento. E esse equipamento é o primeiro equipamento no mundo que tem 2 plataformas no mesmo equipamento, que é o de diagnóstico e o de tratamento. Então, o diagnóstico auxilia o médico a ver a borda da lesão, a ver a lesão, que sempre é um carcinoma base celular, é um tipo específico de câncer de pele. Então, com o diagnóstico, a gente consegue auxiliar o médico nesse diagnóstico da lesão e depois, logo em seguida, ele já pode fazer o tratamento. 20 minutos de iluminação, 2 sessões, e já é o suficiente para a eliminação de lesões pequenas de câncer de pele. A gente tem a ponteira, ela vem com esse braço para ela ser posicionada na lesão de pele, justamente porque são 20 minutos de iluminação para ninguém ter que ficar segurando, e é uma luz vermelha. Por que uma luz vermelha? Então, ela tem sempre uma luz específica que interage com o fotossensibilizador, que é essa medicação que a gente passa na lesão, e aí então tem que ser uma luz específica que vai fazer a terapia fotodinâmica agir, que então é o fotossensibilizador excitado, reage com oxigênio e leva à morte as células do câncer. A professora Vilma fará uma explanação aos alunos explicando as partes fisiológicas do organismo. São 10 sistemas que funcionam de forma harmônica, certo? E de forma que um complete o outro. Então aqui nós vamos mostrar aqui como é que os órgãos funcionam e como é que os sistemas interagem entre si. Aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, tá? No caso, essa moça, ela está esperando um baby, tá? Então, nós temos aqui o bebezinho, temos o útero, né? E temos aqui o reto por onde saem as secreções, certo? Então, aqui é o sistema reprodutor, ou reprodutivo, e aqui nós temos os rins. Para que servem os rins? Isso, ele tem a função de filtrar, certo? Então, ele pega tudo que o corpo não usa, que chega até ele, e ele joga para a urina, certo? E uma função muito importante dos rins é que ele controla os sais do sangue. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se nós temos muitos sais no sangue, a pressão do sangue aumenta e esse sangue ele chega no coração com muita pressão e ele pode romper e causar um infarto, certo? Então é muito importante que os sais estejam controlados. É por isso que uma pessoa
que ingere, uma pessoa que tem pressão alta, ela não pode ingerir muito sais, porque os sais aumentam ainda mais essa pressão, tá? Então essa é uma das funções dos rins. E aqui nós temos o intestino delgado, intestino grosso. Então a pessoa, ela ingere o alimento, esse alimento, ele cai aqui no estômago. O estômago, ele tem muitos músculos e ele tem o ácido. O alimento cai no estômago e ele sofre toda essa pressão e junto com o ácido ele é transformado em um bolo alimentar. O alimento, então, ele cai aqui, ele cai na parte inicial do intestino liso, né, intestino delgado, e ele recebe enzimas do pâncreas que digerem os carboidratos. Ao mesmo tempo, ele recebe a bile, que é secretada pelo fígado, e ela digere a carne, as proteínas, tá? Então, nós temos aqui a digestão e o alimento, então, ele passa do intestino delgado, ele entra no fígado, ele sempre entra no fígado pela veia cava, entra no coração, tá? E esse alimento, então, esse sangue com alimento, ele é bombeado em direção aos pulmões. Dos pulmões ele entra do lado direito do coração e é então bombeado o sangue mais oxigênio, ele vai para todas as células, tá? O corpo, ele tem cerca de 100 trilhões de células. Cada uma delas executa uma função dependendo de onde ela se encontra. E todas as células têm uma organela que chama mitocôndria, que é a usina da célula. Esse alimento com oxigênio, ele entra na mitocôndria e ele sofre reações químicas e ele é transformado em energia, que é o que faz o nosso corpo funcionar, tá? Então, é muito importante que é essencial que haja o oxigênio, porque bastam 3 minutos sem oxigênio para que a célula ela sofra danos irreversíveis, por exemplo, aqui no cérebro, no encéfalo, tá? Então, uma pessoa que não seja treinada, basta ela ficar 3 minutos sem oxigênio, que ela sofre danos irreversíveis do cérebro e depois vem a óbito. E nós temos também aqui, o que é fantástico, o nosso sistema nervoso, certo? O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E dela, da medula espinal, nós temos vários nervos que saem, que formam o sistema nervoso periférico, certo? E nós temos também o sistema nervoso autônomo, que ele é aquele que funciona sem que a gente mande, sem que haja um comando, que é como a gente respira, é como o coração bate, certo? É assim, é o corpo funcionando sem que a gente mande, tá? E nós temos aqui o sistema endócrino, que ele é tão importante no comando das funções quanto o sistema nervoso, certo? Então, ao mesmo tempo que o sistema nervoso está mandando comandos, o sistema endócrino, ele está fazendo com que as enzimas funcionem, com que os hormônios funcionem, certo? E dessa forma, nós temos então os 10 sistemas funcionando ao mesmo tempo, de uma forma harmônica. E o que é mais importante de tudo é que a gente compreenda que o corpo ele é 70% água. Nós precisamos repor essa água, porque nós perdemos 2 litros de água por dia, com saliva, com urina, com suor. Então, nós precisamos repor para lavar as nossas células por dentro, manter a pressão sanguínea, certo? E porque também a água, ela contém muitos sais que são importantes. E um detalhe, refrigerante não é água, a gente precisa de água mesmo.